Gênesis capítulo 22. Versículo 1. Para quem está chegando agora, nós estamos numa série tratando deste tema aí que está na tela aí, né? O pastor Demar já mencionou aqui. Vivendo acima da normalidade. Para quem deseja experimentar a plenitude de Deus. Quantos desejam viver na plenitude de Deus aqui? Tem uma outra maneira de você viver também, na mediocridade daquilo, das migalhas de Deus. Você quer as migalhas ou quer a plenitude? Plenitude. Para isso eu e você precisamos sair da normalidade. E é um passo que nós temos que dar. Não é Deus que vai fazer, Ele já fez. Ele tem um banquete para nós. Nós somos filhos. Nós não somos empregados. Os empregados de um restaurante, por exemplo, os garçons, eles não comem na mesma hora que os clientes. Tem restaurantes que até eles podem comer da comida lá, mas eles comem antes ou depois. Normalmente é antes. Mas num lugar separado lá. Mas os filhos de Deus, aqueles que é tudo preparado para com honra serem recebidos, eles comem do melhor e no melhor momento. Deus tem isso para você. Deus não tem migalhas para você. Diga isso para o seu irmão, ajude-me a convencê-lo disso. Diga para ele, Deus não tem migalhas para você. Deus não tem migalhas, Humberto. Ele tem o melhor para você. A palavra de Deus lá em Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Para isso tem que ter dois verbos aí no texto. Você reparou quais são os dois verbos? Não? Querer e ouvir. Tem gente que não quer. Tem gente que gosta da mediocridade, da migalha, gosta. Ah, Osmar, não é possível. É. Eu já encontrei gente na rua, moradores de rua, que nós propusemos para eles saírem da rua, eles disseram, não quero. Mas como assim você não quer? Falou, isso aqui eu tenho liberdade. Eu não tenho hora para nada, que o cara disse para mim. Tem gente que não quer sair da miséria, não quer viver acima da normalidade, e isso tem crentes assim. Eu não consigo entender um crente assim, nascido de Deus, que foi regenerado, querer viver na mediocridade, fazendo o mínimo, sendo daqueles que participam da lei do mínimo esforço. Quem são essas pessoas? São aqueles que fazem o mínimo. O que é fazer o mínimo? É ir nos cultos quando dá, se der eu vou, se der eu faço. É ir nos G100s quando dá também. Quando dá eu vou. Quando não dá eu não vou. Tem outras coisas, eu faço outras coisas. Quando dá para eu ter tempo de oração, eu oro. Quando não dá, Deus sabe, eu tenho que trabalhar. São os que estão fazendo o mínimo. São aqueles que quando tem uma contribuição a fazer no projeto eterno de Deus, do estabelecimento da igreja, expansão do reino, ele quer saber qual é o mínimo. Aí ele descobre que o dízimo é o mínimo. Então ele faz um esforço danado para fazer o mínimo. É uma nuvem de gente que quer viver na mediocridade. Mas eu quero instigar você aquilo que Deus está fazendo comigo. Viver acima da normalidade. Que Deus não te chamou para a mediocridade. Deus te chamou para a excelência. Para a excelência. Isso depende de você, não depende de Deus. O banquete está pronto, a mesa está preparada, como se fosse uma mesa assim. Mas você pode optar em comer com os empregados lá, onde você achar melhor. Mas Deus preparou o melhor para você. Isaías 1,19, se quiserdes
e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos dizer juntos este versículo, você vai memorizá-lo já, que você tem uma memória fotográfica, vamos lá? Está até ali, não dá cola para os caras, meu. Mas já que está ali, vamos lá, vai, declara ali. Vamos dar uma colher de chá para você, vamos lá? Se estiver dispostos a obedecer, então comerão os melhores frutos desta terra. Esta deve ser a versão NVI. Mas a que eu estava citando para você é a revista atualizada. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas aí também está boa. Se estiver dispostos a obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então, você vai ver agora, nós vamos ser mentoreados, continuar sendo mentoreados pela vida de Abraão aqui em Gênesis 22. Alguém que não se conformou com a mediocridade, com a normalidade. Ele quis viver acima da normalidade e veja o que Deus fez na vida dele. Vamos lá? Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja que a ordem de Deus e o chamado de Deus foi muito claro. Não teve, para não ter risco de Abraão não entender, Deus foi muito explícito no mandamento. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, deu a ele o endereço, oferece-o ali em holocausto. E Abraão sabia do que Deus estava falando, porque ele era um homem já habilitado e um homem que praticava esse tipo de ação, de ofertas a Deus. Então ele sabia muito bem o que Deus estava pedindo. Holocausto aqui, a palavra é sacrifício, ou seja, pega o teu filho e leva-o para sacrificá-lo no Monte Moriá, sobre um dos montes. Vai para aquela região e eu vou te mostrar um monte específico. Versículo 3, levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo é aquela machadinha de cortar carne que os açougueiros usam. Cutelos modernos é aquele largo assim, para cortar ossos mais fortes. Aquilo é um cutelo nos nossos dias. Era uma outra, mas era mais semelhante a esta ferramenta. E Abraão, enquanto o menino levava a lenha, ele levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, preste atenção nessa expressão aqui que eu parei a semana passada. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? 3 dias depois, Abraão recebeu a ordem, caminhou 3 dias, ao que estava chegando no lugar. Deve ter conversado muita coisa, imagina uma caminhada de 3 dias. Isaque não sabia o que ia acontecer, mas Abraão sabia. Imagine quantas coisas, quantos princípios Abraão
não colocou no coração de Isaac neste momento, nesses 3 dias de caminhada. Ali está a imagem. Certa altura, Isaac disse a Abraão: pai, sim, meu filho, aqui está a pedra daqui, pai. O fogo está aqui, mas não está faltando nada, não. Nós não viemos aqui para sacrificar. Isaac também sabia o que era isto. Que seu pai era um sacerdote também. E ele perguntou para o seu pai: não está faltando nada? Está faltando um animalzinho que vai ser colocado ali em cima para o sacrifício? Abraão respondeu: filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. Daqui a pouquinho eu vou voltar nesses textos e vou colocar alguns princípios para nós fixarmos um pouco melhor todo esse ensino. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Imolar é sacrificar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Eu quero destacar para você, para dar uma objetividade aqui no nosso comentário, 3 lições que nós podemos aprender com Abraão. Tem muito mais, mas eu reduzi em 3, em função do nosso tempo aqui. Quem quer viver acima da normalidade vai ter que aprender a viver pela fé. Não tem jeito. Quem quer experimentar milagres de Deus, provisões sobrenaturais de Deus, terá que se lançar num caminho de fé. E Abraão experimentou, e quando a gente vê tudo isto, vê a história de Abraão, vê toda a honra que Abraão tem, a gente precisa lembrar que isso foi conquistado com o tempo, em função dos passos de fé que ele deu. E ele deixou para nós, e deixa para nós nesta tarde, 3 princípios que levarão eu e você a aprendermos com ele a como viver uma vida acima da normalidade usando a fé.
Primeira coisa que Abraão fez, ele obedeceu imediatamente. Ele recebeu a ordem, e o verso 3 que diz ali, assim que ele recebeu a ordem, diz o texto, e levantou-se Abraão pela madrugada, ou seja, ele não ficou esperando, ele não ficou postergando, ele não ficou questionando. A obediência que Deus leva em conta é a obediência imediata. Quando eu e você ouvimos uma orientação de Deus, depois precisa ouvir de novo, já é desobediência. Obediência é obediência quando ela é imediata. E muitas vezes nós não experimentamos o melhor de Deus, porque nós não obedecemos a Deus. E o R.A. Torre dizia o seguinte: a fé não pergunta como nem quando. Coloca-se nas mãos de Deus. Tem horas que Deus nos dá orientações e que não há como você ficar perguntando como e quando. Você tem que obedecer. E quando você obedece, você provoca milagres. Abraão não ficou questionando. E olha que ele poderia questionar muito. Porque veja bem, vamos voltar um pouquinho na história. Deus havia prometido para ele Isaque. Deus havia falado para ele que em Isaque seria gerado a sua descendência. Ora, o mínimo que ele poderia fazer era dizer: Senhor, o senhor não está enganado, não? Como é que o senhor me pede agora? O senhor disse que através de Isaque minha descendência será gerada. E agora o senhor me pede para sacrificar Isaque. Se ele tivesse feito estas observações, o texto teria registrado. Que a Bíblia mostra o homem como ele é. Ele não fez. Ele obedeceu imediatamente. Isto me chama a atenção e me desafia. Porque quantas vezes eu já não posterguei a obediência. Deus teve muita misericórdia de mim. Quantas vezes eu não questionei. Quantas vezes eu fiquei perguntando se era eu mesmo. Se era a hora certa. E eu tenho me arrependido disto. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, me dê um coração obediente. Me ajuda a obedecer na primeira, Senhor. Não permitas que eu fique argumentando. Não é terrível quando o seu filho, você sabe o que é melhor para ele, você está vendo o que é melhor para ele, você orienta a fazer uma coisa e ele fica argumentando, vai cansando você. É desgastante. Quantas vezes nós nos agimos assim em relação a Deus? Quando a Bíblia diz em Romanos 12:2 que a vontade dele para a nossa vida é boa, é agradável e é perfeita. E quantas vezes nós não ficamos argumentando? Segunda coisa que Abraão fez, segundo princípio que ele estabeleceu para nos ensinar a viver uma vida acima da normalidade, ele perseverou. Ele não desanimou. O verso 4 diz isso claramente. E quando me chamou a atenção essa expressão aqui. Ao terceiro dia, quer dizer, 3 dias. Ele não parou no meio da caminhada. Ele levou 3 dias para chegar até o local. Ele não ficou argumentando. Ele perseverou. Ele deu um passo e perseverou no passo que deu. Eu não sei você, mas às vezes eu já dei passos em direção à vontade de Deus, mas eu titubeei várias vezes. Várias vezes eu fiquei me perguntando. Várias vezes eu fiquei reconsiderando. Será que isso não é da minha cabeça? Será que é isso mesmo? Fiquei questionando. Mas ele perseverou. Sabe, meus amados, muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós porque nós não perseveramos. Nós desanimamos, nós esmorecemos. Nós desistimos. Desistimos. E às vezes estamos a um passo de uma conquista.
a um passo de uma vitória, está na virada, na curva, está ali na curvazinha, e você desiste. E você desiste. Talvez seja esta palavra para você hoje, perseverar naquilo que Deus falou com você. Se Deus falou com você algo, prometeu para você algo, espere. Não force a porta. Não meta o pé na porta, não queira fazer do seu jeito no seu tempo. O seu jeito e o seu tempo vai dar errado. Espere. Abraão provou isto. Ele tomou essa atitude numa fase madura, porque ele já não tinha conseguido esperar lá atrás. Quando Deus havia prometido a ele um filho, ele teve pressa, ele quis fazer do seu jeito no seu tempo. E ele gerou Ismael. Deus o perdoou, ele é o pai da fé, mas o estrago está feito. Os ismaelitas, o povo que fica brigando com o povo israelita, até hoje está lá, a confusão. Nós que estivemos em Jerusalém vimos, tem um muro, tem um murão que separa. Os caras ficam jogando bomba um no outro, até hoje. Por causa de que um dado momento da vida de Abraão, que a Bíblia registrou, esse mesmo Abraão que a Bíblia registra isso aí, registrou lá atrás, que ele não teve paciência para esperar. Quem não tem paciência para esperar gera Ismael. Quem tem paciência e espera gera Isaque. Ele perseverou. Alguém já disse que a perseverança é a rainha de todas as virtudes. E alguém já disse que da perseverança, todas as demais virtudes é que fluem. Ajuda-me, ó Deus, a ser perseverante. Ajuda-me a esperar. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Há um texto em Provérbios, que eu não me lembro a referência, que diz assim: toda herança antecipada não é bênção. Toda herança antecipada não é abençoada. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, diz assim: porque tudo quanto Deus faz, Ele faz formoso no seu devido tempo. Quantos de vocês têm promessas de Deus não cumpridas aqui? Levante a mão. Eu tenho várias. Escritas, registradas, catalogadas. E que ainda não se cumpriram. E eu estou falando para mim. Estou pregando para mim. Essas mensagens todas estou pregando para mim. Não estou dando recado para você, não estou falando com você. Eu estou usando esse fórum aqui como um divã. Estou abrindo meu coração. Eu tenho muitos sonhos não concretizados. E Deus tem falado comigo: espera. Não é do seu jeito, não é no seu tempo. Segunda Pedro capítulo 3 diz assim: Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. E como eu pregava aqui nas quartas-feiras à tarde, na série Provocando Milagres de Deus, eu dizia: Deus não chega atrasado na vida de ninguém. Se você quer viver acima da normalidade, você vai ter que aprender a obedecer. E a obediência tem que ser imediata. E outra coisa, que hoje à tarde, pensando nisso, meditando e orando, me veio à mente. Nem sempre para obedecer você tem que entender. Vou repetir.
Não queira entender para depois obedecer. Vou repetir. Não queira entender para depois obedecer. A obediência não pressupõe entendimento. A obediência pressupõe coração. Deus falou, obedeça. Enquanto eu não entender, eu não obedeço. Isso é desobediência. Não tem neutralidade. Ou você é obediente ou você é desobediente. Não sabe o que é, eu não entendi, então não obedeço. O tempo está passando. E tudo que não avança, retrocede. Obedeça imediatamente às ordens de Deus. Porque a obediência gera milagres. A obediência gera provisões. E depois de obedecer, persevere. Você pode tomar o ato, bom, é isso mesmo, eu vou. Aí depois no meio do caminho, mas será que era para ir mesmo? Será que era agora? Mas eu não estou vendo nada. Mas eu não estou vendo. Abraão podia ter pensado, mas... Porque lá atrás, talvez ele conjecturou, eu vou obedecer, porque Deus vai gerar um milagre no meio do caminho aí. Acho que ele foi até devagar. Eu acho que ele foi devagar até chegar ao Monte Moriá. Acho que ele podia fazer essa caminhada em meio-dia. Mas que ele foi bem devagarzinho. Pai, vamos andar mais depressa. Não, filho, não tenha pressa, não. Ele estava ali querendo ouvir Deus. Mas ele não parou. Se ele tivesse parado, a Bíblia teria dito que ele teria parado, desanimado. A Bíblia não diz, então, porque ele não fez. Obedeceu imediatamente. E depois que obedecer o que Deus falou, persevere naquilo que Deus falou. Terceira coisa e última, profetize sobre as circunstâncias da sua vida. Vamos ver esse princípio lá, versículo 5, versículo 8. Porque a fé não nega o fato, a fé não nega a circunstância, a fé profetiza sobre o fato, a fé profetiza sobre as circunstâncias. Versículo 5, ele diz assim: então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu, o rapaz, iremos até lá, até o monte de sacrifício, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Primeira profecia que ele diz. Olha, fique aqui. Ele tinha levado dois acompanhantes com ele, 2 cooperadores com ele. Ele falou, fica aqui um pouquinho. Eu e o rapaz, eu e o meu filho, vamos lá. Eu vou adorar. Quando ele fala que eu vou adorar, ele está dizendo assim, eu vou sacrificar. Em outras palavras, eu vou matar o meu filho ali, eu vou oferecer meu filho em holocausto, mas já já eu e o meu filho voltaremos para cá. Isto é fé, meus amigos. Eu vou até lá, vou adorar, vou sacrificar e já já volto com ele, não volto sem ele. Versículo 8 agora. Respondeu Abraão, quando o filho perguntou, pai, cadê o cordeiro? Não está faltando nada. Ele respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Você sabe por que Deus proveu? Porque ele profetizou. Porque está escrito em Isaías 57 que Deus cria o fruto dos lábios. Se você quer ver as coisas acontecer na sua vida, você precisa obedecer imediatamente, perseverar sempre e profetizar sobre as circunstâncias. E para profetizar sobre as circunstâncias, você precisa estar cheio da palavra, cheio da vontade de Deus, consciente do que Deus quer, para você não ser profeta, para você não ser falso profeta. E para você ser um verdadeiro profeta, você precisa estar em sintonia com a voz de Deus. Porque se você estiver com sintonia com a voz de Deus, você pode liberar a palavra como Abraão fez, e Deus vai cumprir aquela palavra. E temos muitos exemplos assim nas Escrituras. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 4, diz assim, que Abraão creu contra a esperança. No caso dele gerar Isaac, né?
E depois ele creu que aquele Deus em quem ele tinha depositado a sua fé, até dos mortos poderia ressuscitar seu filho. Por isso ele se tornou o pai da fé e o pai de uma multidão. Se você e eu queremos viver acima da normalidade, nós vamos precisar obedecer imediatamente, perseverar sempre e profetizar sobre as circunstâncias. E para eu e você profetizarmos, nós precisamos estar sintonizados com Deus e com a sua palavra e com a sua vontade, para que você não se torne um falso profeta. Vamos ficar em pé?